Olá, querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, a sua casa, e nesse tempo de pandemia, de pestilência, você e a sua casa sejam guardados pelo anjo do Senhor. Amém? Hoje nós chegamos no capítulo 2 de Apocalipse. Capítulo 1, o capítulo 2 é também a segunda parte, o começo da segunda parte do livro. Eu disse para você que o livro, as divisões do livro são bem fáceis de ser percebidas. A primeira parte do livro é o capítulo 1, que é uma introdução, mas principalmente trata-se da visão que João teve do Senhor Jesus glorificado. Portanto, é a revelação do Senhor. Agora, nós entramos no capítulo 2. Capítulos 2 e 3 são as cartas do Senhor às 7 igrejas da Ásia Menor. Está entendendo? Então, capítulo 1, você já entendeu, é a revelação, a visão que João teve do Senhor Jesus. Capítulos 2 e 3 são as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Quais são essas igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas, e nós vamos estudar cada uma delas. A respeito dessas igrejas, é preciso dizer para você algo. Primeiro, no final do capítulo 1, o próprio Senhor Jesus diz para João o significado das 7 estrelas que ele tinha visto e também dos 7 candeeiros ou candelabros de ouro. Olha o que diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas, olha a explicação, são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ok? Então, Apocalipse diz que os candeeiros são as igrejas. João aqui tem uma visão no céu. Ele foi levado em espírito ao céu. E ali, então, ele viu que cada igreja local era representada por um candeeiro. Então, uma vez que tinha uma igreja na terra, deve haver um candeeiro correspondente no céu. Concorda comigo? Já que o candeeiro simboliza a igreja local. Mas João não viu lá centenas, milhares de candeeiros. Ele viu apenas 7. Nos dias de João, tinha muito mais do que 7 igrejas na terra. Mas João viu apenas 7, ok? Por que disso? Porque aquelas 7 são simbólicas, ok? Lembra que nós estudamos aqui o significado dos números? Número 7 significa algo completo. Então, essas 7 igrejas, elas representam a totalidade das outras igrejas. Por quê? Porque Apocalipse é um livro profético. Entende o que eu estou dizendo? Pastor, como devemos abordar essas igrejas? Isso é uma segunda coisa. Como devemos abordar essas igrejas? A primeira abordagem, obviamente, deve ser uma abordagem histórica. O que significa isso? Essas 7 igrejas, elas realmente existiram. E os problemas e as situações mencionadas aqui, defeitos e virtudes, que o Senhor se fala a respeito delas, eram reais. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, essas cartas, quando foram então enviadas, elas foram úteis na edificação daquela igreja específica. Então, na cidade de Éfeso, por acaso era onde João morava antes de ser levado para a ilha de Pátimos, havia uma igreja, tá bom? Havia uma igreja local e essa carta escrita aqui à igreja de Éfeso foi importante para abençoar, instruir, corrigir aquela igreja específica que existia naquele momento. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, a primeira abordagem é histórica. As igrejas existiram, elas viveram num certo momento histórico em que essas epístolas e essas exortações foram importantes. Uma segunda abordagem é sempre aquela abordagem devocional, ou seja, cada igreja aqui pode e deve ser usada como aplicação, como modelos espirituais que servem para nós hoje como advertência, não só para nós hoje, mas para todos os crentes de todas as épocas da história, ok? Então, as advertências que estão aqui, os problemas que essas igrejas enfrentaram, certamente são semelhantes àquilo que as igrejas locais têm enfrentado no decorrer da história. Portanto, são para nós exortações e devemos, então, absorver a palavra de maneira também devocional. Essa é uma segunda abordagem.
Uma terceira abordagem é a abordagem profética. Como eu disse para você, Apocalipse é um livro de profecia. Então, é justo supor também que cada igreja dessa aqui seja uma representação profética. E esse entendimento, obviamente, não é meu, ok? Eu apenas aprendi e concordei com ele. Então, mestres na palavra, no decorrer dos últimos séculos, entenderam que cada igreja local aqui é uma mensagem profética e cada igreja representa um período da história da igreja. Entende o que eu estou dizendo? Cada igreja local foi aqui colocada para representar um momento. Então, por exemplo, essa primeira igreja, a igreja de Éfeso, ela representa a igreja do primeiro século. Entendeu? Essa é a abordagem profética. Pastor, qual abordagem devemos ter? Devemos ter todas elas, tá bom? Você deve abordar a palavra de todas essas formas, tá bom? Porque isso tudo vai ser bênção para você. Muito bem, cada carta tem uma mesma estrutura, as 7 cartas. Todas elas têm 3 partezinhas. Sempre o Senhor Jesus se apresenta de uma maneira, ele se coloca de uma forma. Então, por exemplo, aqui para a igreja de Éfeso, ele se apresenta dizendo: eu sou aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aleluia. Para a igreja de Esmirna, ele se apresenta dizendo: eu sou o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Então, para cada igreja, ele se apresenta de uma forma. Sempre, então, começa com a apresentação. Depois da apresentação, vem, então, uma série de ou advertências, exortações ou até elogios, tá bom? Isso é muito importante você entender. A terceira parte, no final de cada carta, tem uma promessa de recompensa para o crente vencedor. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, cada carta tem quantas partes? 3 partes. Todas essas cartas aqui, as 7 igrejas. Primeira parte, o Senhor se apresenta, se revela de uma maneira para cada uma delas. Depois o Senhor faz uma exortação, um elogio e termina com uma promessa ao vencedor. E aí vem a pergunta: pastor, quem são esses vencedores? Então, esses vencedores, evidentemente, não são pessoas extraordinárias. É gente comum em tempo de anormalidade. É gente normal em tempo de anormalidade. Nós estudamos aqui, nós ministramos para você, que existe uma diferença, sim, ok? E que há crentes, que todo crente é vencedor, mas há aqueles que vivem na realidade da sua herança, que vivem a experiência da vitória. Para esses, há promessa de recompensa. Todo crente que nasceu de novo é salvo. Todo crente genuíno é salvo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Nem todo membro de igreja por aí é crente genuíno, você sabe disso. Nem todo que frequenta a igreja realmente nasceu de novo. Mas todo crente que nasceu de novo é salvo e a sua salvação é eterna. Amém? Mas nem todo crente é vencedor. Por isso, nem todo crente vai receber recompensa. Então, como nós já estudamos aqui, os vencedores são aqueles que serão aprovados e, por isso, vão receber a recompensa do Senhor no reino milenar. Então, há uma promessa para o vencedor em cada uma das cartas às 7 igrejas. Amém? Lembra disso. Todo crente é salvo. O fato dessa palavra ser dita apenas aos vencedores não significa que só os vencedores são salvos. Não. Todo crente genuíno que nasceu de novo, ele é salvo. Mas apenas aquele crente vencedor vai receber o galardão. Então, os vencedores em cada igreja são aqueles que são aprovados naquelas repreensões que o Senhor faz àquela igreja. Portanto, é muito importante nós estudarmos essas 7 cartas. Por quê? Porque aqui nós temos um quadro do que significa ser um vencedor. Pelas repreensões, pelas exortações, pelos elogios que o Senhor faz a cada igreja, nós temos um quadro do que significa ser um vencedor. Então, por exemplo, nessa primeira carta que a gente vai ver agora, o Senhor faz uma exortação muito séria para a igreja de Éfeso. O Senhor diz: olha, eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. É uma exortação.
Então, quem é o vencedor na igreja de Éfeso? É aquele que volta ao primeiro amor, que volta às obras do primeiro amor. Entende o que eu estou dizendo? Então, aqueles irmãos, eu quero dizer para você, você que está sempre mandando mensagem, porque você quer muito ser um crente vencedor, e você sempre está querendo que eu coloque para você uma listinha aí dos comportamentos e obras que um vencedor tem. Então, não perca essas ministrações aqui. A partir de hoje, pelo menos as 7 cartas, porque aqui você vai ter um quadro do que significa ser um vencedor. Amém? O vencedor não é alguém extraordinário, é o crente normal em tempos de anormalidade. Aí uma boa frase para você colocar lá no seu Instagram. O vencedor é aquele que é normal em tempos de anormalidade. Vamos lá, então? Carta à igreja em Éfeso, Apocalipse 2, verso 1. Vamos ler do verso 1 ao 7? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu disse para você que cada carta segue uma estrutura bem simples. Lembra? Primeiro o Senhor se apresenta para cada uma delas, depois o Senhor faz elogios e exortações e depois termina com uma promessa ao vencedor. Aqui o Senhor está se apresentando à igreja, aqui está a revelação do Senhor para os crentes da igreja em Éfeso. Amém? Então, por que isso é importante? Porque quando o Senhor se revela, a sua revelação é o suprimento de tudo aquilo que nós necessitamos. A revelação do Senhor é a revelação do seu nome. Amém? Quando conhecemos o Senhor, nós também recebemos o suprimento, somos transformados. E aqui, nessa carta, ele se apresenta como aquele que tem nas mãos as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Lembra que eu falei para você? As 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas. Esses anjos aqui não são anjos realmente do céu, são mensageiros, angelos no original. Então, todos os mestres concordam que, obviamente, aqui se refere a um líder da igreja, ok? Alguém que tem a palavra do Senhor, que libera a palavra de Deus naquela igreja. É chamado de anjo do Senhor ou estrela. Aqui no texto, o Senhor sustenta as 7 estrelas, que são os 7 líderes dessas igrejas. E os 7 candeeiros são as próprias igrejas locais. Então, essa revelação do Senhor aqui nos mostra que o fato do Senhor estar andando no meio dos candeeiros significa que ele está cuidando e apacentando a sua igreja. Amém? O líder é aquele que está à frente. E aqui o Senhor está dizendo, olha, eu sustento você com a minha mão direita. A mão direita é o braço forte. Está entendendo? Então, se você é líder, querido, se o Senhor tem constituído você numa igreja local, não importa. Nunca pense que a relevância da igreja local é o seu tamanho. Não é. A relevância é a sua natureza. Você é feita do ouro, o ouro da glória de Deus, da justiça da fé. Amém? Você que é líder, foi constituído por Deus. Muitas vezes você pode se sentir desanimado, cansado, mas aqui há uma promessa para você. O Senhor diz, eu sou aquele que sustenta as 7 estrelas na minha mão direita. O Senhor sustenta com braço forte aqueles que lideram. Amém? Vamos avançar. Do verso 2, então, nós temos agora a mensagem para a igreja. E o Senhor começa elogiando, ele diz, conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. O Senhor sempre começa elogiando. Aqui está um princípio espiritual para você aprender. Amém? Quando você for exortar alguém, comece elogiando. O Senhor começou elogiando. E o Senhor falou o quê? Eu conheço as suas obras, eu conheço o seu labor e eu conheço a sua perseverança. Ok? O que é isso? O Senhor conhece as nossas obras. O que significa? Significa que quando nós provamos da graça de Deus, essa graça tem que resultar em obras. Muito estranho alguém que diz que provou da graça de Deus, do favor imerecido e não tem nenhuma disposição
de servir de forma alguma. Essas obras aqui nos falam de trabalho. O Senhor está dizendo, olha, eu conheço o seu trabalho. Trabalhar é bom. Trabalhar na casa de Deus é importante. E olha, o Senhor não conhece só o trabalho. O Senhor disse, eu conheço o trabalho e conheço também o labor. Qual a diferença entre trabalhar e laborar? Labor, entendeu? Trabalho, normalmente, é aquilo que você faz no limite do que lhe foi pedido. Normalmente é um trabalho, mas labor é fazer além do que foi pedido. Entendeu? Você faz com tanto amor, você faz com tanto encargo, que você não faz simplesmente o que foi pedido, você faz aquilo que é necessário. Na vida da igreja, alguns trabalham, o que é bom, mas outros vão além, eles laboram. Amém? Eles suam a camisa, eles estão ali para fazer além até da expectativa dos demais irmãos. Isso é uma coisa tão preciosa, não é verdade? Você sabe, vivemos num país do futebol e sempre usar ilustrações futebolísticas facilita para os irmãos compreenderem. E a mesma coisa acontece no time de futebol. No time de futebol, às vezes, tem aquele jogador que ele trabalha, ele faz aquilo que o seu contrato exige dele, que o time exige dele. Isso é trabalho. Mas tem outros jogadores que dão além. Eles não medem esforços. Eles não tiram a perna, né, na hora da dividida. Eles estão ali para se superar, porque eles querem ver o time ganhando. Amém? Mas olha, você sabe, o texto fala 3 coisas. Fala daqueles que têm obras, labor, mas o verso 2 fala também da perseverança. Então, presta atenção, existem aqueles que trabalham, então tem aquele jogador que ele faz o que o contrato, né, exige dele. Tem alguns que laboram, eles vão além, né, eles se dispõem até vamos dizer, vão suar a camisa, eles vão fazer além do que foi pedido, mas tem aqueles que se sacrificam. Você sabe, tem jogadores que vão além, muito além do que se espera deles. Eles estão dispostos ali a se contundir, a se desgastar, quem sabe a jogar até com dor. Você sabe, jogar com dor é o quadro mais claro do que significa perseverar. Perseverar é continuar quando tudo está contra nós. Entende? Você tem que superar a dor, o desconforto, o mal-estar, tem que superar eventualmente a crítica, a oposição, e você vai além. Esses são os que perseveram. Que o Senhor levante nesses dias vencedores, que perseveram, que não se deixam abater diante de circunstâncias adversas. Nós estamos enfrentando um tempo difícil e acredite em mim, a situação vai se complicar ainda mais. Dias difíceis nos esperam. Dias difíceis esperam a vida da igreja. Nós estamos cada dia mais caminhando para o fim da história. E nesse tempo, o que nos espera? Nos espera muita resistência, muita oposição, muita perseguição. Não se iluda. Você às vezes fica olhando ao derredor e você fica pensando que tudo isso que tem acontecido, nada está relacionado com a igreja. Eu creio exatamente o contrário. Eu creio que tudo está relacionado com a igreja. Sei que pode parecer pretensioso para você, mas existe uma guerra espiritual acontecendo. O diabo é a mente por detrás desse sistema. E o diabo está fazendo tudo isso, porque tudo faz parte de um projeto maligno. De quê? De trazer o governo do anticristo. O que estamos vivendo hoje é só um treinamento, filho. É só um treinamento. O alvo final do diabo é impedir a igreja. Ele quer asfixiar as igrejas locais, impedindo-as de se reunirem em nome da segurança contra a contaminação e o vírus. Mas ele vai fracassar. Por quê? Porque dentro da igreja tem os vencedores. Os vencedores são aqueles que sustentam o testemunho. Eles não retrocedem, ok? Eles não estão limitados por essas circunstâncias. E mesmo no meio de oposição e resistência, eles vão além. Amém? Muito importante isso. O texto fala também, no verso 2, que a igreja de Éfeso colocou à prova os que a si mesmos se declaravam apóstolos, mas que não eram. Ele colocou à prova e viram que eram homens maus. Então, os irmãos de Éfeso não suportavam aqueles homens maus, nem coisas más. Por isso, quando chegava alguém na igreja, ou alguém se levantava, né, se declarando apóstolo, ele era colocado em teste. Isso é uma coisa interessante, não é? Por quê? Porque a gente, na vida da igreja, você coloca em teste um novo
em alguma coisa. Então, se alguém quer ser pastor, ele não é pastor ainda, ele quer ser pastor. Então, ele é colocado num tempo de teste, não é verdade? Um tempo de teste. Então, se alguém quer se envolver em qualquer área da igreja, sempre tem um momento de teste. Mas quem chega dizendo que é apóstolo, ele não está aberto para ser testado. Você consegue imaginar algum desses que se chamam apóstolos se dispondo a serem testados para ver se de fato, né, pelo seu comportamento, pelas suas obras, pelo seu ensino, eles realmente são aprovados? Não estão, porque na cabeça das pessoas é um título que elas receberam e mostra que elas já foram aprovadas. Mas o Senhor elogia a igreja de Éfeso. Ele diz, vocês testaram. Vocês testaram. Amém? Então, os irmãos da igreja de Éfeso, eles não ficavam impressionados com a oratória, né, com aquele jeito de falar entusiasmante, quem sabe agressivo, com tapas no púlpito e berros, sei lá mais o quê. Não, não. Né? Eles ousadamente testavam aqueles que se diziam apóstolos, para terem certeza se eram ou não homens de Deus. Não é errado, filho, testar aqueles que lideram. O nosso problema, muitas vezes, são os chamados respeitos humanos. Né? Muitas vezes nós estamos percebendo que aquela pessoa fala uma coisa e vive outra. Né? Tem um comportamento hipócrita, mas mesmo assim nós não confrontamos. Por quê? Infelizmente, a mentalidade deste século, não é o politicamente correto. Nós queremos ser simpáticos com todo mundo em todo o tempo. Essa é uma das piores pragas da nossa época. Nós queremos ser simpáticos em todo o tempo. Nós detestamos situações desconfortáveis. Olha, eu estou me incluindo aqui, eu não me julgo melhor. Também detesto situações desconfortáveis. Mas preste atenção, o ensino, a mensagem é o centro de tudo. A mensagem é tudo. Nós estamos aqui como igreja, fomos gerados por causa da mensagem, estamos aqui para guardar essa mensagem, propagar essa mensagem e zelar para que ela não seja de forma alguma distorcida. Então a mensagem é tudo. Por isso precisamos de colocar à prova aqueles que se dizem enviados para ensinar, para ver se o que eles ensinam está em linha com os apóstolos realmente do Novo Testamento, aqueles que andaram e viram o Senhor Jesus. Amém? Verso 3 diz, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então, tem perseverança porque suportou prova. Presta atenção, crentes são provados. Muitos irmãos não acreditam, eles falam, pastor, por que eu tenho que ser provado? Deus já sabe tudo a meu respeito. Deus sabe, você mesmo é que não sabe. Nós somos provados, todo crente é provado. Por isso, o vencedor é aquele que foi aprovado. Então, você precisa de entender quando você estiver passando no meio de uma prova. Amém, meu querido? Isso é muito importante. Então, Deus permite que venham pressões. As pressões manifestam coisas que vão no coração. Deus permite as pressões para que realmente aquilo que vai lá dentro e que às vezes você próprio não percebe, seja visto e assim possa ser corrigido. Então, nós somos testados e provados no meio de lutas, no meio de tribulações, no meio de pressões espirituais, nessa circunstância que somos aprovados. E quem é aprovado é aquele que persevera. Amém? Persevera. Você só conhece a valentia de um soldado no dia da batalha. Você não conhece a valentia dele no dia que ele é enviado, no dia que ele se alista no exército. Não. Nós conhecemos a valentia no dia da batalha. Então, o vencedor é aquele que persevera no meio da tribulação. E o Senhor disse que os irmãos de Éfeso agiam assim. Mas aí no verso 4, o Senhor agora começa a exortar. Primeiro ele elogia, agora ele vai exortar. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Que coisa! Abandonou o primeiro amor. Pastor, primeiro o texto diz que isso é uma queda, porque no verso 5 diz, lembra de onde você caiu. Então, isso para o Senhor é uma queda. O que me faz lembrar do quê? Né? Lá em Gálatas 4, 5, Paulo diz que os irmãos da Galácia, que por acaso era também na Ásia Menor, eles tinham decaído da graça para a lei. Entende? Eles estavam numa posição e eles caíram, decaíram.
E aqui, no caso dos irmãos dos Efésios, eles simplesmente abandonaram o primeiro amor. A palavra primeiro aqui, protos, ela, em outros lugares do Novo Testamento, ela é traduzida como o melhor. Também é traduzido como o maior. Entendeu? Então, veja, primeiro é a tradução primária, depois melhor, depois maior. Tudo isso são traduções, essa palavra é traduzida em outros versículos dessa maneira, não tenho tempo de ler com você. Ok? Então, veja bem, o Senhor está dizendo aqui, então, que existe um amor que é melhor e que é maior. E esse é o primeiro. Primeiro. Muito bem. Você sabe, eu tenho ensinado no decorrer dos anos, e continuo crendo assim, não tem nada de errado nisso. Eu tenho ensinado que o primeiro amor é aquele amor que veio ao seu coração naquele momento em que você conheceu o Senhor Jesus. Foi no tempo da sua conversão, quando os seus olhos foram abertos para compreender o quanto você era amado. Naquele tempo, seu coração foi tão conquistado pela graça, pelo favor imerecido, que você respondeu ao Senhor com um amor fervoroso, uma paixão, um amor quente. Esse é o primeiro amor. Ok? É seu. Vamos dizer que é o seu primeiro amor. Nada de errado nisso. Amém? Continue cuidando disso e zelando para que isso aconteça. Mas só que esse amor, ele não é, na verdade, originador de tudo. Você entende o que eu estou dizendo? Tem um amor que vem antes disso. Lá em 1 João, no capítulo 4, verso 19, diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Olha a mesma palavra de novo aí. Protos. Ok? Primeiro. Então, qual é de fato o primeiro amor? Será que é o nosso amor ou será que é o amor dele por nós? Então, do seu ponto de vista, o primeiro amor é aquele que você sentiu quando você foi conquistado pelo Senhor. Mas você sabe, o que conquistou você foi o primeiro amor. É o amor dele por você. Então, na verdade, infelizmente, os irmãos da igreja de Éfeso tinham abandonado, tinham esquecido, estavam ignorando o amor de Deus por eles. Essa é a verdade mais fundamental do universo, é a verdade última, que ele nos amou de tal maneira. Essa é a base de tudo, entendeu? É porque nós somos amados, é que nós respondemos amando. Você nunca poderia amar se primeiro ele não tivesse amado você. E preste atenção, não foi um amor lá distante, simplesmente sentimental, não, foi um amor extremamente prático. O que o Senhor fez? Desceu da sua glória, se fez homem, tomou o nosso lugar, morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Deus Pai entregou tudo que ele tinha. Deus Filho se deu completamente. Então, Romanos 5 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco. O amor já foi provado. Aonde, pastor? Na cruz do Calvário. Então, o que aconteceu com essa igreja de Éfeso? Eles pararam de falar do amor de Deus. Pararam de compartilhar a respeito da graça de Deus. Tem muitos irmãos que me confrontam frequentemente. Pastor Aloísio, na videira vocês falam demais da graça. Vocês pregam muito a graça. Mas é porque, querido, é isso que está na origem de tudo. E o Senhor disse que os irmãos de Éfeso, eles estavam perdendo a chance de serem vencedores porque tinham esquecido a graça. Tinham abandonado essa graça, esse amor que foi manifestado por nós. Amém? Pastor, mas eu creio que o primeiro amor é o meu. Aleluia. Fique firme, entendeu? Mas não fique firme e confiado no seu próprio amor. O seu próprio amor é passageiro, o seu próprio amor, como a igreja de Éfeso aqui, você pode deixar de sentir, mas o amor dele é permanente. Amém? Permanente. Você sabe, tudo isso que esses irmãos estavam fazendo aqui, o Senhor disse que era bom. Eles tinham obras, eles tinham labor, eles tinham perseverança, eles estavam suportando tribulações e provas. Mas eles estavam fazendo tudo isso como um grande peso, um grande jugo. Sabe por quê? Porque tinham esquecido o quanto eram amados. Tinham esquecido o quanto eram amados. Quando você entende o quanto é amado, essas coisas todas vão acontecer na sua vida de maneira espontânea.
Entendeu? Para você nem vai ser trabalho, porque você está apaixonado. A palavra do Senhor diz que Jacó teve que trabalhar 7 anos para ganhar o direito de casar com Raquel. Diz a Bíblia que aqueles 7 anos, para ele, foi como a semana que passou, tanto que ele amava Raquel. Quando você ama o trabalho, o suposto preço, né, pago por alguma coisa, não é nada, por causa do tanto que você ama. Quando nós somos amados, nós respondemos amando. E quando nós amamos, nós fazemos obras, nós laboramos e perseveramos unicamente por causa disso, pelo quanto somos amados. Deus não nos criou para fazer coisas para Ele. Mas, pastor, Deus está elogiando quem faz. Sim, sim, claro. Deus espera que você faça. Entende? Mas Ele não criou você para fazer. Quando o homem foi criado, foi colocado no jardim do Éden. O homem não foi colocado numa linha de produção, numa fábrica, numa lavoura. Deus não estava precisando de trabalhador nessas coisas. Deus colocou o homem num jardim. E a Bíblia fala que o primeiro dia do homem foi o 7º de Deus, porque ele foi criado no 6º dia. Então o primeiro dia dele foi o 7º, que era o dia do descanso. Deus não se cansa jamais. O que significa o descanso para Deus? Deus parou para desfrutar. O descanso é o desfrute. Então, veja bem, Deus criou todas as coisas. No final, criou o homem. E Ele separou um dia para ele desfrutar do homem e o homem desfrutar dele. Esse é o descanso divino. Esse é o propósito para o qual fomos criados, para o desfrute de Deus. Fomos criados para esse casamento divino. Amém? Quanto mais nos alimentamos desse amor, mais manifestamos a vida do vencedor. Está me ouvindo? Eu vou ousar dizer para você uma coisa aqui. A qualificação primeira, porque de todas as 7 cartas, essa é a primeira coisa que a gente vê, é essa. Vencedor é aquele que é apaixonado. Apaixonado, esse é o vencedor. Tem gente que faz por obrigação, tem gente que trabalha porque alguém está cobrando, tem gente que faz como barganha, querendo algo em troca, mas há aqueles que fazem porque são apaixonados. Volta para o amor de Deus. Volta para a graça de Deus. Amém? Mas o texto continua. A palavra do Senhor diz que... o Senhor diz, verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Isso aqui é uma coisa realmente impressionante, poderosa demais. O Senhor está dizendo o seguinte: primeiro, abandonar o primeiro amor é uma queda. E o Senhor disse, então volta à prática das primeiras obras. Quais são as primeiras obras? Aquelas que nós fazemos motivados por este amor. Mas o Senhor diz, olha, se não, eu virei a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Lembra, nós vimos já, eu falei para você, no capítulo 1, no verso 20, diz que o candeeiro representa a igreja local. Você sabe uma coisa triste? Né? Eu vou a Israel todos os anos, praticamente, já fui a Éfeso 3 vezes. Hoje, Éfeso é um parque nacional, porque só existe ali ruínas. Entendeu? Em Éfeso, por mais de 1000 anos, não tem havido igrejas. O que aconteceu lá? O candeeiro foi removido. Você sabe, tem igreja em Roma, tem em Corinto, tem em Tessalônica, né? Mas em Éfeso não tem, porque o candeeiro foi removido. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, as portas do inferno, elas não podem resistir à igreja. O diabo não tem poder para destruir a igreja. Mas quando a própria igreja esfria o seu coração, então o Senhor mesmo remove o candeeiro. O Senhor mesmo remove um candeeiro. Um candeeiro apagado, um candeeiro sem fogo se torna inútil. O que você acha que o Senhor estava fazendo no meio dos candeeiros quando João tem a visão? Ele estava cuidando, porque a única função de um candelabro é iluminar. Naquela época isso acontecia com lâmpadas, que na verdade eram como lamparinas, tinha um pavio que era alimentado por azeite. Ok? Então o que o Senhor estava fazendo? Ele estava ali cuidando para que o pavio não se apagasse. Ele estava ali limpando o pavio, ele estava colocando mais azeite para que a chama se mantivesse. Mas quando a chama se vai, qual a utilidade do candelabro?
ele se perde, ok? Por isso, é removido. Essa é uma das coisas sérias na palavra de Deus. Você vai dizer, pastor, mas você fala da graça, do favor imerecido, não é? Mas aqui você vê também que o Senhor usa de disciplina. O Senhor está dizendo, olha, se você não se arrepender, a palavra usada aqui no verso 5 é essa. Lembra de onde caiu e arrepende. O que é a palavra arrepender? Você pode ver aí depois, aí na sua própria Bíblia, né? Metanoia. Arrepender é muda a sua mente, mudança de mente. Está entendendo o que eu estou dizendo? Metanoia, arrepende, muda de mente. Porque se você não mudar a sua mente, continuar na prática de um cristianismo sem um coração, sem paixão, o Senhor disse que vai fazer o quê? Vai remover o candeeiro. Você sabe, infelizmente, temos visto isso acontecer em tantos lugares. Hoje você vai na Europa, você vê prédios de igrejas que foram transformados em supermercados, alguns são auditórios, são de shows, boates, até boate. Eram prédios de igreja. O que aconteceu com essas igrejas locais? O candeeiro foi removido. Removido. Que o Senhor nos guarde e nos livre de ter um coração frio. Que nosso coração seja constantemente aquecido pelo fogo de Deus. Amém? Verso 6. O Senhor, então, depois de... O Senhor começa elogiando, faz uma exortação muito séria, com uma advertência muito séria, mas depois ele volta e elogia novamente. Ele diz, verso 6, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Muito bem. Pastor, agora nós chegamos aqui numa coisa misteriosa. Quem são esses nicolaítas? Que obras dos nicolaítas são essas? Então, em nenhum outro lugar da Bíblia aparece esse nome, né, esses nicolaítas. E também, na história da igreja, não se conhece nenhum movimento que tenha tido esse nome. Então, quando isso acontece na palavra de Deus, quando não encontramos uma outra menção na Bíblia a respeito daquele assunto, e nem tampouco na história da igreja, isso significa, então, que é algo simbólico. Então, precisamos de recorrer ao significado da palavra nicolaítas. Essa palavra nicolaítas, obviamente, é a palavra que foi colocada aqui diretamente do grego. E ela é composta de duas palavras no grego, nikos e laikos. Nikos, você sabe, não sei se você sabe disso, né? Mas tem a deusa Nik, ou que é chamada em inglês de Nike, né? Lembra? Nike. Então, Nikos significa conquistador, ok? Aquele que subjuga, aquele que controla, conquistador, dominador. Isso é Nikos. Laicos significa o povo, né? De onde vem a nossa palavra em português? Leigo. Então, o laico é aquele que é o povo. Então, Nikos laicos significa, então, juntando as duas palavras, aquele que é o dominador sobre o povo, aquele que é o controlador do povo. O Senhor disse que aqui existem as obras desses nicolaítas. Okay? Isso significa que já existia dentro da igreja esse movimento. Que movimento é esse? O que aconteceu historicamente na igreja que significou o controle de algumas pessoas sobre o povo? Nós chamamos isso de clericalismo. O clericalismo é uma obra dos nicolaítas. Amém? Entende isso? O que é o clericalismo? É aquela ideia de que existe na igreja uma casta especial, um grupo mais perto de Deus. Esse ensino não é do Evangelho. Tá bom? No Novo Testamento, todos nós fomos feitos sacerdotes. Mas eu preciso dizer para você algo a respeito disso. Por causa desse ensino, que nós temos ensinado já por muitos anos na vida da igreja, algumas pessoas, às vezes, que têm um coração errado, uma mente torcida, acreditam que o fato de sermos contra o clericalismo, nós estamos condenando todo tipo de autoridade na igreja. Isso é mentira, isso é engano do diabo. Na casa de Deus existe autoridade, porque na casa de Deus precisa ter ordem, mas na casa de Deus não existe clericalismo. Por quê? Porque todos nós temos acesso a Deus.
todos nós podemos falar com Deus diretamente. Todos nós podemos servir a Deus. Todos podemos ministrar e pregar. Todos podemos orar. Todos podemos expulsar demônios. Todos podemos ensinar o evangelho. Ok? Mas, para que haja ordem, Deus então estabelece que na igreja existam presbíteros. Uma outra palavra para presbítero é ancião. Se a sua igreja não usa nenhuma das duas, com certeza deve usar a palavra pastor. A ideia de todas essas funções não pode ser controlar as pessoas, nem dominar sobre elas. Precisa ser apenas para exercer ordem na casa de Deus. É isso que nós fazemos. Nós apenas mantemos a ordem. E veja, se clericalismo, se ser anticlerical significasse ser contra toda a autoridade, isso iria contra o próprio texto que nós estamos lendo. Porque o Senhor Jesus não disse que as 7 estrelas são os anjos das igrejas? Ele não disse que ele sustenta, então, cada anjo da igreja? Quem é o anjo da igreja? O líder. O líder. Então, o Senhor reconhece que na vida da igreja existem líderes. Existe governo. Porque onde não há governo, o caos impera. Ok? Mas quando é que acontece o clericalismo? Quando aquele que está ali na frente resolve impedir que os membros do corpo funcionem, ok? E aí transforma o trabalho na igreja no trabalho apenas de alguns profissionais. Então, o pastor, o ministro de louvor, aquele que está fazendo, são alguns profissionais, ok? Que estudaram, que sabem mais, supostamente agora são também mais santos, mais perto de Deus. E então, esses fazem, os outros apenas assistem, ok? Então, isso é um erro. Por isso que nós somos uma igreja em célula. Por quê? Porque nós entendemos que todo membro é um ministro. Cada membro é um ministro. Cada membro do corpo precisa funcionar. Amém? Então, veja que essa visão do clericalismo, né, esse nicolaítismo, começou ali no 1º século, ok? Mas vamos ver depois, Constantino foi o imperador romano que transformou o cristianismo na religião oficial do Império Romano. Vamos ver isso depois com mais calma, mas você sabe, até aquele momento, ser cristão era ser perseguido pelo Estado, era ser comido por feras, era ser cerrado ao meio, ser preso, desterrado, exilado, ser morto. Mas lá no século IV, a história diz que Constantino, supostamente se converteu ao cristianismo e transformou a igreja, então, na religião oficial. Tirou ela ali da clandestinidade e colocou no lugar mais elevado. O resultado disso foi que a igreja se encheu de gente que nem convertida era. Era gente que veio porque agora o imperador é dessa igreja. Presta atenção, antes era perseguido quem era cristão, mas agora vai ser perseguido quem não é da religião do imperador. Pega muito mal. Não é verdade? De repente, as igrejas se encheram de gente. O que os bispos da época concluíram? Não podemos deixar essas pessoas que nem são crentes ainda, nem se converteram, falar. Elas não podem falar, vai trazer ensinos estranhos. Então, estabeleceram que só o padre, o bispo, o sacerdote é que poderia ensinar. E a partir dali, então, eu vou te dizer, eu estou sendo benigno, talvez com a boa intenção, porque o diabo sempre seduz a gente em nome de alguma coisa, proteção, não é verdade? Como hoje, por exemplo, com toda essa epidemia, muita coisa vai acontecer, pessoas serão seduzidas e elas vão ser convencidas por causa de uma suposta proteção contra algo. Mas o resultado, no final, nós sabemos, é que a igreja tornou-se os leigos ali, E eles passaram apenas a ficar sentados, apenas ouvindo, ok? E depois, esses que estavam à frente se tornaram os mediadores. Então, o clericalismo é algo terrível que assolou a igreja e tem assolado ainda nesses 2000 anos. A igreja é um corpo. Cada membro tem uma função e precisa funcionar, mas no clericalismo essas funções são destruídas. Infelizmente, em grande parte das igrejas, ainda hoje, as pessoas somente ouvem. Ouvir é muito importante, mas não é toda a história. É preciso ter um lugar para você também falar, exercitar. Isso só é possível numa reunião menor, nas células. Muitas igrejas ainda têm medo, são contra as células, tem irmãos que falam e pregam contra. Há quem diga até que é um mover do passado.
Pelo contrário, nem foi feito tudo o que é para ser feito ainda. As células estão aqui, os grupos menores estão aqui para restaurar as funções do corpo, porque só na célula todo membro pode funcionar, cada membro pode falar, só na célula, de fato, o sacerdócio de todo crente pode ser visto. Por isso, as células são um instrumento de Deus para sermos uma igreja de vencedores. Amém? O apóstolo Pedro disse, 1 Pedro 2,9, que nós somos sacerdócio real. Aleluia! Então, é preciso rejeitar todo tipo de clericalismo. Mesmo numa igreja em célula, é possível ter clericalismo, não é? Eu já ouvi, muitas vezes eu tenho visto programas de televisão evangélicos, eu lembro de ver pastores dizendo, olha, esses demônios aqui só pastor pode expulsar. Essa oração aqui só pastor pode fazer. Isso é muito ruim. Precisamos de rejeitar isso. Mas também rejeite aquelas formas sutis de controle e manipulação. É aquele irmãozinho que tem ali o dom de profecia. E porque ele tem aquele dom, todo mundo acha que ele está mais perto de Deus. Entendeu? Nós não, ele sim. Então aquele irmãozinho que foi arrebatado, ele foi levado ali até o paraíso, então ele está mais perto de Deus. Essa é a prova final. E ele volta então, e ele se coloca nessa posição, ainda que às vezes com cara de piedade, na verdade ele está matando as funções do corpo. Cada crente é um ministro. Não domine os irmãos em nome das suas experiências com Deus. Amém? É muito importante isso. Então, eu estou falando para você de algo vital e que o Senhor elogiou. Ele disse, olha, eu também odeio. Você precisa saber o que Deus gosta. Mas é muito bom quando o próprio Senhor Jesus, quem está falando aqui é o Senhor Jesus, não é João. Ele está dizendo, eu odeio a obra dos nicolaítas. Você quer saber algo que Jesus odeia? Estou contando para você. Isso deve ter muita importância para nós, que o amamos e queremos andar em linha com seu coração. Amém? No verso 7, então, o Senhor encerra, lembra? Ele sempre começa revelando a si mesmo, depois ele faz exortações, elogios, e no final, sempre uma promessa ao vencedor. Olha o que diz o verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Muito bem, o que significa isso? Essa promessa nos lembra o quê? Nos lembra o homem no Éden. O homem no Éden nos lembra o propósito original de Deus. Então, Deus colocou ali a árvore da vida para que o homem pudesse comer dela. Mas nós sabemos a história. O homem não comeu, ele comeu de outra árvore, ele caiu no pecado. E a Bíblia fala então que por causa disso, Deus colocou 2 querubins com a espada desembainhada, protegendo a árvore da vida, para que ninguém comesse dela. Mas o vencedor é aquele que cumpre o propósito original de Deus. Então ele sai, ele entra no jardim, ele passa no meio dos querubins com as suas espadas de fogo e ele vai comer da árvore da vida. O que significa isso? O vencedor é aquele que cumpre o propósito original de Deus. Nunca se contente com coisas que foram permitidas no decorrer do tempo. Amém? Sempre procure saber qual o propósito original de Deus. Então, o que o Senhor está dizendo aqui é como se Ele estivesse dizendo, o vencedor, eu vou honrá-lo e vou colocá-lo numa posição de proeminência, porque Ele conheceu o meu coração, Ele me agradou e andou segundo o meu propósito. Aleluia! Hoje nós compartilhamos dessa carta. Você vê, da maneira como nós estamos fazendo aqui, nós vamos gastar muitas ministrações para compartilhar todo o livro. Mas eu não estou com pressa, espero que você também não esteja. Creio que o Senhor tem muito para nos falar nesses dias, para nos ensinar. Você foi chamado para ser um vencedor. O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Amém? E é muito importante, porque o centro dessa visão é onde cada membro é um ministro. No nosso meio, não há lugar para nicolaítas. Somos vencedores. Eu queria orar com você, que o Senhor nos dê espírito de revelação nesses dias. Onde você está? Amém? Coloque a sua mão no seu coração agora. Vamos falar com o Senhor. Pai, eu oro ao Senhor nessa hora. Dá-nos espírito de sabedoria, de revelação, de entendimento. Abre-nos os olhos. Queremos desfrutar do Senhor, ó Deus, comendo do pão vivo, que é a Tua palavra.
Pai, eu oro hoje que os teus filhos sejam conquistados cada dia para receberem mais do Senhor e serem qualificados como vencedores nessa geração, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você e até a nossa próxima ministração.